Bom e abençoado dia 13 de maio para todos. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário. Eu gostaria nesse dia de dar um testemunho. Já testemunhei em muitos locais, mas agora para abranger um pouquinho mais de pessoas, espero que ajude esse testemunho muitas pessoas a viver o seu batismo e a salvação que Jesus nos proporciona com a sua própria ressurreição. Hoje, 13 de maio de 2022, há exatamente um ano após ficar entubado e em coma, desenganado pelos médicos devido à Covid-19, os médicos já diziam que ele não vai sobreviver. Já estava sendo discutido entre a minha família e aqui a diocese onde eu seria sepultado, junto aos meus familiares ou aqui junto ao clero que já partiu. E miraculosamente, no dia 13 de maio, eu comecei a voltar, indo contra toda humana esperança, mas nunca perdendo-se a esperança em Deus. Muita gente rezou por mim, muita gente. Foram milhares e milhares de pessoas rezando todos os dias, né? Quando nós precisamos de sangue, foi um sinal belíssimo, porque foram em alguns lugares precisando de pelo menos 2 dias para receber sangue de tantas pessoas. Eu agradeço a Deus pela minha vida, a Nossa Senhora de Fátima pela sua intercessão e por ser um instrumento para trazer a graça da cura que se processa até hoje. Até hoje eu tenho muito, um ano depois eu ainda tenho bastante sequelas, mas consigo, com a graça de Deus, realizar todas as minhas atividades pastorais principalmente. E nesse dia 13 de maio eu gostaria de dar esse testemunho que foi muito forte para mim. Foi exatamente de quinta para sexta-feira santa de 2021 que eu fui entubado. Quando eu acordei, inclusive, eu achava que era a sexta-feira santa. Eu nem tinha noção do que tinha acontecido comigo, né? Eu lembro que eu me vi amarrado na cama e me perguntei, não podia falar, né? Estava com traqueostomia, não podia falar. E eu falava para mim mesmo, perguntava, por que eu estou amarrado? Eu não sou marginal, bandido, eu sou paciente, né? Mas uma coisa que aconteceu, que faz parte agora então desse nosso testemunho. Desde o instante que eu fui entubado e entrei em coma, fui colocado em coma induzido, a minha cabeça, minha mente não parou de funcionar. Eu acreditava inclusive que quando você está em coma, você não pensa em nada, tudo uma escuridão, tranquilidade. Quando você volta, as coisas começam a voltar consigo, mas não foi bem assim. Desde o primeiro dia eu comecei a ter pesadelos. Eu lembro que um momento não parava o pensamento, eram imagens que vinham muito rapidamente, alucinantemente. E eu lembro que em determinado momento cessou, parou tudo. E eu lembro de ter pensado, primeiro dia, isso não aconteceu mais, mas foi naquele primeiro dia, eu lembro de ter pensado, isso aqui ficou na minha memória. E depois eu passei a ter pesadelos, os mais variados. No final do coma já eram mais tranquilos, mas no começo eram horríveis, eram assustadores. Eu estava num estado, não é um local, num estado em que eu estava completamente sozinho, sem Deus e sem irmãos, sozinho. Eu não tinha aparentemente corpo, porque eu não conseguia fechar os olhos, eu não conseguia fugir, não conseguia nada. E as imagens passavam-se alucinantemente diante de mim, várias imagens. Não são, na verdade, revisões da minha vida. Eram imagens as mais variadas, ligadas a várias coisas, a cinema, televisão,
teatro, livros, tal, mas aquilo me deixava angustiado. Eu estava desesperado, a tal ponto que eu gritava: acorda, acorda. Eu não conseguia acordar. Finalmente, a partir do dia 13 de maio, eu comecei a melhorar, fruto das orações e intercessões de tantas pessoas e da Virgem de Fátima, a quem eu sempre lembro, eu sou consagrado. Nossa Senhora de Fátima, eu sou consagrado desde 1999. Fazendo um parênteses, a consagração à Nossa Senhora é algo muito sério. A gente se consagra e ela se torna verdadeiramente nossa mãe, nós devemos nos tornar verdadeiramente seus filhos. Então não foi coincidência eu ter começado a melhorar no dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós vamos fazer a consagração na missa das 7 horas da noite, aqui na nossa matriz, em Nilópolis, a paróquia Santíssima Trindade. Vamos fazer a consagração pessoal, porque tem que começar por cada um, essa consagração, depois da família, para que, a partir de uma família sadia, a gente possa curar a própria sociedade. E, por fim, a consagração ao Imaculado Coração de Maria da nossa paróquia. Eu tenho esperança de que muita coisa vai mudar na nossa vida, na nossa família e na nossa paróquia. Mas voltando, eu acordei, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu acordei sem fé nenhuma. Deus não existia. Nossa Senhora não existia. Nada do que eu sempre acreditei como céu existia. Eu não conseguia rezar. Talvez por efeito dos remédios, ou desse tempo, ou eu estava sendo trazido de volta aos poucos, não sei. Mas eu tentava rezar uma Ave Maria, não conseguia. Eu tentava rezar um Pai Nosso e não conseguia. Eu tentava rezar aquela oração que o anjo de Portugal ensinou às crianças. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amo. Oração que eu rezo sempre, até várias vezes por dia, em diversas ocasiões. E eu acordei. Eu lembro que, pensando ser uma sexta-feira santa, me sentindo tão abandonado. Mesmo sem fé, eu gritei por dentro, não podia falar. Meu Deus, por que me abandonaste? E teria então passado a sexta-feira, o sábado da ressurreição, mas nós já estávamos em outro mês até. Nós estávamos em maio, não na Semana Santa, eu tinha sido passado. E eu ficava desesperado recordando aquilo que eu vivenciei. Quando eu consegui falar, eu pedi um padre no Hospital São Francisco para confessar. Na verdade, eu queria entender o que estava acontecendo. Quando finalmente veio um padre, depois eu pedi algumas vezes, o padre, eu contei para ele essa experiência que eu tinha tido. Eu estava sozinho, sem Deus, sem irmão. As imagens se passavam alucinantemente diante de mim. Eu não conseguia sair daquela situação, mesmo gritando para acordar. Padre, o que foi isso? Foi o inferno? Eu fui ao inferno? Ou aquilo é o purgatório? Se aquilo for o purgatório é o inferno. Ele não soube me responder. Eu fiquei muito tempo ainda no hospital, foram 4 meses de hospitalização. Fui para a catedral me recuperar antes de voltar para a paróquia. Foram 2 meses lá na catedral. E quando eu voltei para casa, aqui tem uma capelinha, eu ia rezar todos os dias ali, e agora já estava sozinho. Durante todo o tempo, no quarto do hospital e na catedral, eu tinha sempre gente comigo, durante o dia e durante a noite. Eu nunca ficava sozinho. Mas aqui em casa, eu mesmo pedi para que ninguém viesse, não por ingratidão, mas porque eu precisava retomar a minha vida, não podia ficar dependendo tanto das pessoas, incomodá-las, ocupá-las. Eu sei do sacrifício que fizeram
mas também tudo com muito amor. Como me trataram bem, como cuidaram de mim, com todo amor e carinho. Mas eu falei, não vou mais incomodar as pessoas. Mesmo porque eu achava que ia demorar muito mais para eu ficar bom, o que de fato acontece até hoje, mas as sequelas que eu carrego eu consigo conviver com elas. Eu falei, até quando eu vou incomodar as pessoas? Aqui eu tenho meu povo, eu tenho a Carminha que trabalha aqui na casa paroquial, o povo, a hora que quiser, pode vir aqui me visitar. Eu vou agradecer e pedir para que não venham. Mas eu ia para a capela todos os dias rezar. Eu lembro que eu olhava para Jesus e eu lembrava daquela experiência. Falei, meu Deus, o que foi aqui? Eu comecei a ler alguns textos, eu comecei a assistir alguns documentários, inclusive o documentário Infernum, com o M no final, Inferno em latim, num canal católico brasileiro, precisa ser assinado, ótimo preço, Lumine TV. Lumine TV. Eles haviam há pouco tempo colocado à disposição dos assinantes esse documentário Inferno, em que falava-se sobre o inferno. E um dos padres disse, o inferno é a ausência total de Deus. Foi isso que me despertou e eu falei, agora eu entendo. Eu fui para o inferno. O inferno é solidão. O inferno é ausência total de Deus. O inferno é ausência total de irmãos. Não é um local, é um estado de espírito. E aqueles que vão para o inferno apartam-se totalmente da humanidade. Embora nunca deixem de ser filhos de Deus, apartam-se totalmente da humanidade. É só na morte e no inferno que se rompe a comunhão dos santos que nós professamos na nossa profissão de fé, no nosso creio. Creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Existe uma relação entre nós vivos e os mortos que estão no céu, entre nós vivos e entre aqueles irmãos que foram para o céu. Por isso que a gente pede a intercessão dos santos, por isso que a gente intercede em relação aos outros. Faz parte tudo desse mistério que nós professamos no creio, comunhão dos santos. Se Nossa Senhora aparece, é fruto desta comunhão dos santos. Jesus nos ensinou o resumo de toda a Sagrada Escritura. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é egoísta, no fundo, não se ama. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Esse amor faz com que o Espírito de Deus me ilumine para que eu possa viver fraternalmente com o meu irmão e viver a paz no meu coração de forma a praticar a caridade. Quem pensa que se ama e não se ama, afasta Deus da sua vida e afasta os irmãos da sua vida. O inferno é fruto da desobediência a este mistério da comunhão dos santos. E quando eu vi a ausência total de Deus, eu acordei me sentindo sem Deus. Não que Deus estivesse longe de mim, mas eu sentia um vazio interior. Quando eu ouvi inferno é ausência total de Deus, eu falei, eu fui para o inferno. Fruto dos meus pecados? Não sei, mas eu fui. Deus me permitiu ir, mas também depois voltar. E eu sinto que eu voltei para testemunhar. Testemunhar que o inferno é uma realidade. E aqueles que vivem egocentricamente, pensando mais em si do que no próximo,
Aquele que vive assim e morre assim, ele perde a semelhança a Deus. A vida é um assemelhamento constante a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que procurar tornar presente na nossa vida tudo aquilo que Deus é. Se Deus é amor, nós temos que aprender a amar. Se Deus é misericórdia, sermos misericordiosos. Se Deus é bondade, é gratuidade, assim devemos ser nós. É um assemelhamento que começa no momento do nosso nascimento e que termina no momento da nossa morte. Se nós morremos egocentricamente, longe de Deus e do irmão, o nosso destino está cavado. Lembrem-se que na parábola do rico e de Lázaro, Lázaro vai para o inferno, existe um abismo intransponível. Nem os daqui podem passar para lá, nem os de lá podem passar para cá. O que significa isso? É um castigo terrível. E deixamos então no inferno de ter essa comunhão dos santos. Nós precisamos aprender a amar. Eu sinto que foi por isso que Deus me poupou. Ele me deu uma nova missão. Uma delas é justamente fazer esse anúncio. Deus permitiu que eu fosse para o inferno e voltasse para poder dizer: meus filhos, cuidem-se para que ninguém se aparte de mim através da morte eterna. Eu criei vocês para a vida eterna. Eu creio que foi para isso que eu voltei. E foi horrível. Eu, quando ia para a capela, eu ficava tão desesperado que eu não conseguia rezar. Eu só dizia: Jesus, por favor, não me deixe ir para o inferno. Por favor, Jesus, não me deixe ir para o inferno. Não deixe ninguém ir para o inferno. Ninguém. Porque é desesperador. Imaginem-se na eternidade completamente sozinhos, sem Deus, sem irmãos. Imaginem-se na eternidade. O inferno, olhando por essa ótica, é um pesadelo do qual ninguém que lá está pode acordar. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. A misericórdia de Deus, o amor de Deus quer salvar a todos. Quer salvar a todos. Que nós possamos aprender a nos voltar para Deus. Esse mundo tão dilacerado por discórdia, violências, morte, corrupção, tantas coisas ruins, injustiças das mais variadas. Que nós possamos, começando por cada um, a nos voltar para Deus. E principalmente, viver o resumo de toda a Sagrada Escritura. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dessa maneira nós transformaremos a nossa vida, da nossa família, da nossa igreja e de todo o mundo. Eu convido vocês, quem puder, hoje às 19 horas, aqui na nossa matriz, nós vamos ter uma missa em ação de graças por esse um ano de início de recuperação. A recuperação ainda continua. Nós vamos fazer a consagração das nossas famílias, nossa pessoal em primeiro lugar, das nossas famílias e da nossa paróquia, da nossa igreja. Se você não puder participar, reze. Diga a Nossa Senhora: Nossa Senhora, eu consagro ao seu imaculado coração a minha vida, a vida da minha família e a vida da minha comunidade eclesial. Eu tenho certeza que, pedindo de coração, humilhando-se diante de Deus e de Maria, nós vamos mudar muita coisa na nossa vida, na nossa família e na nossa paróquia. Muito obrigado por me acompanharem aqui, quase 20 minutos já de transmissão, mas esse testemunho eu precisava dar. Eu fui para o inferno e voltei para
poder testemunhar de tal maneira que todo aquele que me ouvir esse testemunho, se volte para Deus, para a salvação da sua alma, da sua vida, que deve ser eterna. Não a morte eterna, mas a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, pela intercessão dos santos padroeiros das nossas comunidades, abençoe do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e Nossa Senhora os proteja. Fiquem na paz do Senhor e mais uma vez, muito obrigado.